Amém? Poder sentar. Eu vou recomendar e pedir aos irmãos que estão mais no fundo, se quiserem chegar mais próximo, para verem mais perto da Data Show, a tela, porque nem todas as letras são tão grandes assim, mas com certeza vai ficar mais visível para os irmãos. O segundo recomendação, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou meio sistemático em termos de estudos. Então, eu vou pedir a você, meu irmão, que se desligue completamente dos seus afazeres lá de fora, se concentra, porque o que nós temos a aprender nessa noite é bastante coisa, vai depender bastante da atenção dos irmãos. Então, por favor, não se distraia, procure entender o que está sendo colocado aqui. Se tiver dúvidas, não armazene dúvidas. Pode anotar aí na folha em branco da sua apostila, depois nós vamos ter um espaço para as respostas e as dúvidas que surgirem, mas não saia daqui com dúvidas, ok? Isso tem que ser posto em prática, irmãos. Terceiro elemento, quem não gosta de ler daqui, ou quem não se sente muito confortável em leitura, ou quem não tem o hábito de ler, não precisa ter vergonha, pode se manifestar. Por que eu faço essa pergunta? Porque estudar a Bíblia, fazer estudo bíblico, sem ler, é difícil. Eu diria impossível. É necessário que nós desenvolvamos o hábito da leitura, irmãos. É fundamental para todo aquele que quer aprender um pouquinho da palavra de Deus, ele precisa ter, pelo menos, o cuidado de fazer leitura. E não é só ler o livro bíblico, não é só ler o livro da Bíblia, não é só ler a palavra de Deus. Não, ler outros livros seculares também. Livros que vão nos dar condição de termos uma visão mais clara a respeito de diversos fatores. Nos estudos bíblicos, nós temos as questões históricas, nós temos as questões poéticas, nós temos as questões espirituais. Então, é necessário que desenvolvamos o hábito da leitura. Ok? Para que não sejamos simplesmente papagaios, que simplesmente repetem o que as outras pessoas falam. Não. Então, Deus está nos dando a oportunidade de aprimorarmos o nosso desenvolvimento cristão, aprimorarmos o nosso trabalho como desenvolvedores da obra do Senhor no âmbito do estudo da palavra de Deus. Amém? Então, peço gentilmente aos irmãos que pensem com carinho nisso. Eu trouxe até, entre diversos livros, eu tenho sempre o costume de recomendar alguns. Como este estudo tem algumas características fundamentais. Este livro, Os Perigos da Interpretação Bíblica. Esse livro, ele é importantíssimo para todos nós. D.A. Carson é uma referência na literatura mundial. Então, os irmãos puderem, não é caro esse livro, ele não é grossão, ele tem uma leitura muito gostosa, tem um vocabulário muito rico e que é importante conhecê-lo. Outro livro também importante, A Linguagem do Corpo Humano. Com este livro você vai aprender a observar a reação das pessoas naquilo que você está falando. Então, é necessário que nós conheçamos esse feedback, né? Esse retorno daquilo que nós falamos em relação àquilo que a pessoa que está ouvindo. É importante em qualquer assunto, mesmo no mundo secular. Então, a linguagem do corpo. O que você precisa saber? É do David Cohen, ele é um judeu, é uma sumidade também em termos de conhecimento humano. É uma importante informação para nós entendermos. Porque às vezes você vai evangelizar alguém, você já faz uma análise ali, como é que aquela pessoa está reagindo ao que você está falando. Ela está de braço cruzado, ela está de senho franzido, ela está de pernas fechadas ou pernas cruzadas. Então, são informações que você vai obtendo sem a pessoa falar nada e que Deus te permite abordar uma situação que vai, muitas vezes, quebrar aquela resistência da pessoa. Quando eu falar de Jesus para alguém, o inimigo se mete no meio, todas as vezes. Então, é necessário que nós conheçamos algumas técnicas que vão nos ajudar a trabalhar este lado também. E um outro muito importante para nós, Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Assembleiano que não conhece este livro aqui, precisa conhecê-lo.
aqui está como a nossa igreja trabalha, como a nossa igreja pensa, o que ela defende em termos de doutrinação de fé. E é fundamental para cada um de nós. Amém? Então, recomendação para os irmãos, os livros vão estar aqui, aqueles que desejarem conhecer mais detalhes, depois poderemos falar. Amém? Glória a Deus. Agora eu estou entrando no esquema de falar amém como pergunta, né? Jesus. Nossos estudos estão na página 45 a seguir. Eu espero que os irmãos já tenham feito a leitura devida, anotado aí as suas dúvidas. E como eu sempre recomendo a todos, o segundo livro do crente, qual é? Vem, irmão, usando com as perguntas dele, hein? Eu vou tirar um pouquinho isso aqui que já está. Qual é o segundo livro do crente? Obrigado, irmão amado. O dicionário. É inadmissível crente que estuda a Bíblia e não lê dicionário. É difícil, não dá. Ainda mais porque as nossas Bíblias têm um português abençoado. Um dos melhores livros que existe na nossa literatura, em termos de linguagem, é a Bíblia Sagrada, principalmente do Ferreira de Almeida, né? Que procura ter uma narrativa muito erudita. E aí nós vamos encontrar diversas palavras não comuns. E a recomendação que eu sempre faço para os irmãos: vai procurar uma palavra no dicionário, lê a palavra que você encontrou, beleza, vê lá o significado tranquilo. Antes de fechar o dicionário, lê uma palavra antes, entende o significado dela, e lê uma palavra depois. Faz o mesmo exercício. Dessa forma, em cada consulta que você fizer ao dicionário, serão pelo menos 3 palavras novas no seu vocabulário. E se você fizer isso, você vai perceber que o seu arcabouço vai melhorar bastante. E aí você vai ter condições de falar com qualquer nível de pessoa. Então, se é uma pessoa mais humilde, você pode usar um linguajar mais comum. Se é uma pessoa um pouco mais elevada socialmente ou mais sofisticada, você também vai poder usar um vocabulário mais adequado para tratar com essas pessoas. Então, são detalhezinhos que nós precisamos estar atentos. Amém? Muito bem. O primeiro ponto da nossa lição de hoje fala sobre 6. A humanidade primordialmente criada por Deus para ser segundo a sua imagem e semelhança. E aí eu comecei a observar alguns pontos. Vamos passar aqui. Esses são os pontos que nós vamos trabalhar hoje, tá certo? A humanidade, a salvação, a cruz, a conversão, a igreja, o reino de Deus, os anjos e o diabo. É bastante coisa. Então, vai requerer um pouquinho mais de atenção nossa. Então, falávamos a respeito da humanidade. E aí vem a questão da significação das palavras. Quando nós pegamos, por exemplo, o significado de humanidade, e eu fiz questão de trazer uma definição mais comum, que é a do dicionário Prima da Língua Portuguesa. O Primeirão é um dicionário virtual muito, muito comum. Lá diz o seguinte: três ideias de significado de humanidade. Conjunto dos seres humanos. Numa frase que poderíamos dizer: estar a ser julgado por crimes contra a humanidade. Um segundo exemplo: características específicas da natureza humana. No exemplo, escreveu um ensaio sobre a humanidade. E figurativamente você tem sentimento benévolo e solidário em relação aos outros. Como exemplo, demonstra sempre muita humanidade no trato com os doentes. É sinônimo: benevolência, bondade, compaixão. E é antônimo, é o contrário, de maldade e malevolência. Por que fiz colocação desta definição? Exatamente para chamar a atenção dos irmãos, que a expressão aqui é o homem. O sentido desta humanidade, da definição da apostila, é o homem. Então nós teremos o homem, que é um ser criado, isso é importante, nós temos referência, principalmente nos nossos dias de hoje. O homem é um ser criado por Deus para ser segundo a sua imagem e semelhança. Perdeu a glória divina desde a queda de Adão, herdando uma natureza inclinada ao mal, que escraviza todo ser humano ao pecado, não podendo este estar
por si mesmo, libertar-se desta prática e de suas consequências mortais, a não ser por meio do Salvador que o próprio Deus providenciou. Então, quando você, neste texto, tem a figura do homem, fica mais fácil de entender o procedimento do que está sendo explicado. Então, Deus criou o homem. E aí nós vamos ver mais para frente, ou já vimos na lição anterior, né? O que aconteceu com o homem. Quer dizer, Deus criou um ser sem pecado. Mas aconteceu uma coisinha lá que nós já aprendemos e vamos ver mais detalhes hoje, que tornou este homem pecador. Tranquilo? Ou seja, todo ser humano é um pecador. Independentemente da cor, do tamanho, da idade, X. Todo ser humano é pecador. Isso está claro, irmãos? Muito bem. O segundo ponto aqui fala a salvação. A salvação é obtida pela graça, e eu vou pedir aos irmãos que deixem grifado aí na sua apostila a palavra graça, de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador, o qual concede ao crente o Espírito Santo, a fim de capacitá-lo a perseverar nesta fé salvadora até o fim. Muito bem. Quando nós estudamos um pouquinho mais a respeito disso, aí nós encontramos uma definição interessante. Salvação. Agora, segundo o Wikipédia. Observem que eu estou procurando pegar as coisas mais comuns que nós vamos encontrar aí fora, as pessoas não cristãs que nos combatem muitas vezes. Então, lá no Wikipédia, a definição é: a salvação é um termo que genericamente se refere à libertação. Legal. De um estado ou condição indesejável. O conceito de salvação eterna, salvação celestial ou salvação espiritual, faz referência à salvação da alma, pela qual a alma se livraria de uma ameaça eterna. Aí eu já pus um grifo aí. Nosso entendimento é: pela qual a alma se livra do castigo eterno, condenação eterna, que esperaria depois da morte. Então, a própria definição do Wikipédia, você pode pegar para levar a informação à pessoa. Definição de salvação. Salvação do quê? Alguém vai te perguntar isso. Tá bom, eu vou ser salvo. Salvo do quê? E aí, o que é que nós podemos responder? Cri, 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 cri. Isso. Então a gente pode pegar o mesmo texto, sem ser bíblico. Está aí a definição do Wikipédia, para mostrar para a pessoa que aqui já está claro no que ela tem como garantia de salvação. No estudo teológico, esse específico, estudo de salvação, se chama soteriologia. Tico-teco nem está vendo. Soteriologia, que é um conceito vitalmente importante em várias religiões. Então, o estudo da salvação. Veja que este é um assunto profundo, um assunto que requer bastante atenção. Mas, no geral, a definição que nós precisamos ter: a salvação que Cristo nos dá, salvação da condenação eterna. Muito bem. Então, como eu pedi aos irmãos que marcassem a palavra graça, vamos ver o que diz o textuário da Bíblia. João 3,16. Quem achou pode ler. Cri, 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 cri. Hoje não vamos precisar acelerar o tico e teco aí, senão não vai dar tempo, tá? Esse é um versículo comum, né? Muito comum para nós. Mas eu vou pedir novamente para os irmãos: leia esse versículo, sabe, entendendo o que o Espírito Santo fala em cada uma das palavras. Você vai ter um gigantismo na sua cabeça assim, a respeito da informação. O que isto quer dizer? Porque Deus amou o mundo de tal. Essa palavrinha tal faz a diferença. Quer dizer, é uma expressão de grandiosidade imensa
que dentro da nossa língua portuguesa não fica muito fácil de expressar. A grandiosidade do amor de Deus é tão gigante, é tal, que deu o seu Filho em nosso lugar. Veja a importância da salvação de Deus, que Deus dá para nós. E o que nós fazemos com essa salvação? Banalizamos. Muitas vezes por falta de conhecimento. Muitas vezes por não prestar atenção no que está escrito. Muitas vezes por não dar tempo do Espírito Santo trazer à nossa mente o verdadeiro entendimento do que está escrito lá. Vejamos ainda Romanos capítulo 10, versículo 9. Isso. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Quem achou pode ler. Observe, obrigado, pastor. Se com tua boca, por que não está escrito se com tua boca falares? Vem mozando com as perguntas dele, sei lá, porque o escritor resolveu colocar isso aí. Não, por isso a importância de nós termos um dicionário do nosso lado para entendermos o significado das palavras. Aí está falando em confissão, está falando em reconhecimento do que está lá dentro de cada um de nós. Eu só confesso daquilo que eu sei. Apesar que no mundo político muita gente tem confessado na base da cacetada o que não cometeu, né? Mas quando eu era mais novo, lá em São Paulo nós tínhamos um costume, quando nós saímos para ir alguma festa, alguma coisa assim, né? E os colegas falávamos, olha, se o Tático Móvel nos parar, sai correndo, porque os caras colocavam maconha no bolso e levavam todo mundo para a delegacia, né? Mas se a rota parar vocês, se prepara, porque se eles baterem em você, ele vai fazer um coelho confessar que é um gato. Então, o cara não era coelho, mas ele ia confessar que era um gato. Ou seja, a confissão tem que vir de uma convicção. Por isso que aí está escrito, se com tua boca confessares, é necessário que nós tenhamos essa convicção. E aí ainda diz mais o quê? Confessar o quê? Quem mais leu? Vamos pôr o tico-teco para trabalhar. Oi? Não, o versículo. Se com tua boca confessares... Muitos assim eu não consigo ouvir, por vez. Ao Senhor Deus... Pera aí, irmão Marcos. Se confessares ao Senhor, teu Deus, o quê? Aí começa a diferença, irmão. Porque quando você for falar com o judeu, essa parte vai pegar. Quando você for falar com o espírita, essa parte vai pegar. Então você tem que ter argumento suficiente para levá-lo ao entendimento de a quem está sendo falado, para quem está sendo falado isso, sobre quem está sendo falado. Então, aí começam mais alguns detalhes. E aí vem a importância de nós entendermos o significado de graça. Graça, favor imerecido a quem não merece. Será que nós nos sentimos confortáveis em fazer alguma coisa para alguém que não merece que seja feito? Acredito que nenhum de nós. Muitas vezes nós não gostamos nem muitas vezes de fazer a quem merece, mas imagina quem não merece. Mas isso é o sentido de graça. Devemos tão somente crer, e vem a diferença de crer e acreditar. Nós temos ouvido em diversas referências, né, que muitas pessoas acreditam em Jesus, acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas não creem. Devemos então somente crer no trabalho de Deus já fez na morte e ressurreição. Aqui vem outro ponto. Primeiro, crer. Segundo, ressurreição. Se não cremos que Jesus ressuscitou, irmãos, esquece. Não tem Bíblia que tenha sentido. Não tem nenhuma informação que tenha sentido.
Então vai acontecer como nos muçulmanos hoje, que para eles Jesus é apenas uma figura histórica, ponto. Tem antes e depois de Cristo. Acabou, para aí. Porque para eles Cristo não ressuscitou. Para os judeus, Cristo não ressuscitou, ainda vai vir. Então, as diferenças que nós vamos ter aí. Ressurreição de Cristo na cruz e como resultado recebemos o que não merecemos, a salvação. Então veja a importância da salvação. Quer dizer, não só Deus dá importância a ela, pagou um preço que nenhum de nós pode pagar, mas muito mais, nos dá esse benefício mesmo nós não merecendo. Como nós já dissemos anteriormente, todos nós seres criados por Deus, todo humano, todo homem é pecador. Então, a importância de nós levarmos essa informação aos que nos cercam, não é simplesmente aceitar Jesus, fazer parte do reino de Deus, ter um nome de crente na lapela, no credencial, sei lá onde. Então, tranquilo até aqui? Então, veja, irmãos, que os pontos da apostila, eles parecem curtinhos, né, com poucas coisas, mas a profundidade é imensa. Então, a recomendação dos irmãos, não se habitue ou não se acostume simplesmente em folhear a apostila antes de vir para a aula. Não estude esse negócio aí. E estude com profundidade. Procure juntar essas informações, outros livros, outras pessoas que conheçam. Porque não só o conteúdo é relevante, mas necessário para que lá fora possamos fazer a diferença. Sim. Isso, eu ia comentar inclusive isso. Obrigado, irmão Marcos. Os irmãos vão observar que tem uma quantidade grande de referências bíblicas aí, né? Leia. Mas são muitos. Irmão, para. Você está achando que tem muita coisa nessa apostila, você não tem noção. Não tem noção. Estudar a palavra de Deus requer dedicação, requer tempo. Não estamos dizendo para você ler todos esses versículos, mas leia pelo menos uns 3, para que some o seu entendimento sobre aquilo que você leu, sobre aquilo que o Espírito Santo está te falando. Porque senão as palavras não têm sentido. Quantos de nós já leu tantas vezes João 3,16, mas não parou para pensar no que está escrito lá? Então chegou a hora de fazermos a diferença. Senão não faz sentido perder de tempo aqui. Então, as referências que estão aí, leia, consulte, verifique. Teve dúvida? Anota. Certo? Procura no dicionário, procura pastor aqui que sabe das coisas, né? E com certeza o teu conhecimento vai aumentar mais ainda. Então, está claro aí a questão da graça, o que é graça, por que Deus nos dá isto de graça. Isso aí é só a ponta do iceberg, tá? Muito bem. Aí nós vamos falar o próximo item, a cruz. Mas antes, eu quero só reforçar um pouquinho o tema que foi falado na aula passada a respeito de pecado. Eu queria mostrar para os irmãos pelo menos 4 aspectos sobre o pecado, ou decorrência dele. Porque muitas pessoas não acreditam no pecado. A primeira característica que todos nós sabemos a respeito do pecado é a morte. Para qualquer pessoa que diga que não acredita no pecado, pergunta para ela, então por que as pessoas morrem? Por que a morte do corpo existe? E aí vem a explicação. A Bíblia fala de 2 mortes. A primeira é a morte física, onde há separação do corpo. Romanos 6, 23. Alguém, por favor, já deixa referenciado, nós vamos ler esse versículo. Romanos 6, 23. E a segunda é a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus, oposta à vida eterna com Deus. Então, tem uma morte aí que é para longe de Deus. E tem outra morte que é para longe do corpo. A quem estamos falando? Da nossa alma. A morte física é a morte pela qual todos passaremos, exceto se estivermos vivos e tivermos crido em Jesus quando do arrebatamento. 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz: E eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Então, se nós, no ato do arrebatamento, estivermos vivos, teremos nossos corpos transformados. E aqueles que já tiverem falecidos, ressuscitarão primeiro e estarão com Cristo. Então, esta massa, esse corpo é pó, e aqui ele vai ficar. Certo? Muito bem, mas e a nossa alma? O que acontece com ela? A nossa alma é eterna, irmãos. A nossa alma é eterna. Nós escolhemos hoje, por livre-arbítrio, onde queremos passar a eternidade, com Deus ou sem Deus. Aí você pode dizer, simples assim, como a gente ouve muitas vezes. Muito bem. Já a morte espiritual se refere à eternidade, a uma separação eterna de Deus. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 26. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, 14. Então, aí é muito claro que existe uma morte eterna. Da mesma forma que existe a salvação eterna, existe a morte eterna. E vivemos numa sociedade onde muitas pessoas não acreditam nisto, porque elas não têm significado, primeiro, do pecado. O que é pecado para elas? Nós aprendemos que pecado é errar o alvo, né? Qual que é o alvo nosso? É esse momento que estamos passando? Ou a eternidade, onde a nossa alma vai estar eternamente? Então, é necessário que nós levemos essa informação àqueles que estão nos ouvindo. Porque quando você começa a fazer a pessoa pensar a respeito disso, ou ela sai de perto de você, te xinga, ou ela se aproxima para querer saber mais. Porque quem em sã consciência, com o mínimo de inteligência, vai querer passar o resto da vida sofrendo? Se a pessoa não vai passar a vida eterna dela com Deus, a lógica de Deus, eu sempre digo que a lógica de Deus é binária, né? Ou é sim ou é não, ou é 1 ou é 0, ou é céu ou é inferno. E a Bíblia nos mostra muito claramente que vai haver uma segunda morte para quem não estiver com Cristo. Tranquilo até aqui? Muito bem. Aí o que diz então Romanos 6, 23? Então vamos lá. Porque o salário do pecado. Salário, sem aprofundar muito, é o resultado de uma atividade. É uma paga, é uma decorrência. Então, todo aquele que comete pecado, qual é o resultado dele? A morte. Tá certo? O salário do pecado é a morte. Quem está falando isso? A Bíblia. A palavra de Deus. Mas aí o que ele diz depois? Isso. Mas o dom gratuito, de novo, a graça de Deus na nossa vida. Então percebe, irmãos, que eu sei que a minha natureza humana é errada, ela é corrompida, ela é um lixo. Mas a partir do momento que eu entrego minha vida a Deus, eu falo, Senhor, eu reconheço que o Senhor, nós vimos no versículo anterior, eu tenho que confessar com a minha boca. Olha aqui, Satanás, dono da minha mente agora é Jesus Cristo. E aí, quando o Satanás começar a trabalhar na nossa vida para influenciar com aquelas coisas erradas que nós sabemos e que ele sabe que nós gostamos, aí você fala assim, opa, não. Eu agora não faço mais parte desse grupo, não faço mais esse tipo de prática, eu não tenho que gostar mais dessas coisas. Antes eu gostava, agora eu não gosto mais. Porque se eu continuar praticando isso que eu gosto, eu não vou poder estar eternamente com Deus. Simples para entender. Então é necessário que nós levemos as pessoas a terem esse entendimento, e nós também, irmãos, e nós também. É necessário que tenhamos isso diariamente, todo dia. Você abre os olhos de manhã, faz a sua oração, se prepara, desculpa a expressão, para o cacete, porque Satanás vai bater em você. E não vai bater devagarinho, não. Eu até me acontecendo aqui, porque bateu forte, mas não foi Satanás, não, foi a barriga. Amém? Então, é necessário que tenhamos essa reflexão.
Tranquilo sobre graça, tranquilo sobre salvação. Então agora vamos para o próximo ponto que fala a respeito de cruz. Mas eu ainda não concluí a questão do pecado, rapidamente. Então, como nós já vimos, a salvação, ela nos dá a garantia de sermos livres da condenação, que é o segundo aspecto do pecado. Então nós vimos, primeiro é a morte, segundo a condenação. E aí nós temos Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso tem que estar na nossa mente o tempo inteiro. Caso contrário, a gente fraqueja. Bom, as referências do próximo aí, os irmãos podem anotar depois para lerem. Apocalipse 20, do 10 ao 15, e Apocalipse 3:5. Faz uma referência aí no Apocalipse 3:5, que esse é chumbo grosso também. Amém? Correr que senão o nosso tempo não dá. E o terceiro ponto, poder do pecado. O Senhor já resolveu o problema da nossa condenação e fomos perdoados por meio da morte de Cristo em nosso lugar. Está completa a obra da justificação. Então nós, como cristãos, somos justificados perante Deus. Cuidado, não somos justos. Somos justificados. Ou seja, alguém nos justificou perante Deus. Então, perante Deus, o nosso Senhor Jesus fala assim, ó, esse aí, ele me aceitou, esse aí é meu servo, esse aí é meu filho, e ele está justificado pelo meu sacrifício na cruz do Calvário. E Deus nos aceita, então, como justificados, não como justos. A palavra do Senhor nos diz que Deus olhou aqui para baixo e não achou um justo sequer, mas nós somos justificados a partir do momento que temos o Senhor Jesus em nossas vidas. O Senhor também resolveu o problema da escravidão. Somos libertos dia a dia do poder do pecado, por meio da vida de Cristo em nós. Somos santificados. E santificado, irmãos, não é perfeito. Ok? Santificado é separado. O significado de santificação é separação, não é perfeição. Isso. Aí exatamente nós vamos encontrar a questão das traduções. Né? No original você vai encontrar o meu justificado. É uma diferença de tradução aí. Né? Porque para que nós possamos considerar um homem justo, o único que pode ser enquadrado nesse aspecto é Jesus. Porque não há pecado nele. E ele é o Filho de Deus. Agora, humanamente, descendente de Adão, esquece. Tranquilo até aqui? Então, falando agora da questão do poder. Tudo bem, irmão Marcos? Tranquilo? Tá. Então, o terceiro elemento é o poder do pecado. Então, hoje, mesmo nós sendo lavados e remidos pelo sangue de Jesus, fazemos parte da igreja dele, somos filhos de Deus, mas estamos ainda sobre a influência do pecado. Por isso que nós pecamos. E aí vem a pegadinha que muitos gostam de fazer. Nós pecamos porque somos pecadores, ou somos pecadores porque pecamos? Como é que é? Assim, nós pecamos porque somos pecadores, ou somos pecadores porque pecamos? Irmãos, essas perguntas, vou te contar. Viu? Nós pecamos porque somos pecadores, ou somos pecadores porque pecamos? Não vale. Se você analisar um pouquinho, você vai entender que, por que nós pecamos? Quer dizer, não é a frequência, não é a constância dos nossos pecados que nos torna pecador. Não. O entendimento é assim, que nós pecamos porque somos pecadores. Está na nossa natureza humana. Isso. De Adão para cá, esquece. Ou alguém aqui não é descendente de Adão? Tá certo? Então, por isso que nós vimos anteriormente
na explicação que o homem criado, Deus deu o resgate para a vida dele através do sacrifício de um outro homem, que foi o próprio Filho de Deus. Exatamente para não deixar dúvidas. Porque, segundo a lei, a alma que pecar, essa morrerá. Então nós vemos aí essa situação. E quando que nós vamos deixar de fazer parte dessa influência do pecado? Quando que nós vamos deixar de sofrer as consequências dessa dependência? Quando que nós vamos deixar que o pecado continue atuando em nós? Quando fomos batizados? Quando recebemos o Espírito Santo? Quando fazemos um descarrego? Quando? Não chegou, irmão. Põe para fora aí com força. Não precisa ter vergonha, aqui nós estamos aprendendo. Não tem essa de quem sabe mais, não. Quase lá. Tem um momento em que nós vamos deixar este corpo, porque este corpo humano é pó. Então, quando nós recebermos um outro corpo, nós vamos deixar de ter a influência do pecado. Isso. Tá certo? Então, esses entendimentos têm que estar claros na nossa mente. Enquanto nós estivermos nessa carcaça aqui, a nossa tendência natural é fazer o que não presta. É fazer o errado. Isso é tendência natural. Tanto assim que quando o crente cruza os braços, ele esfria. E muitas vezes ele se afasta de Deus. Mas quando ele vai para a luta todo dia, repreendendo o mal, lendo a palavra de Deus, tendo um momento com Deus, se dedicando a conhecer mais de perto Deus, ele exercita uma resistência. E aí o sentido da palavra de Deus na nossa vida. Porque o mal tem que afugentar de nós, simplesmente porque nós somos os bons? Não, porque nós estamos com a nossa mente voltada a não fazer as coisas que Deus não se agrada. E que muitas vezes nós gostamos, porque é mais fácil, mais confortável, mais gostoso, X. Tranquilo até aqui? Bom, e o último elemento é a presença do pecado. Bendito seja nosso Deus que nos tem preparado salvação completa, da mesma forma que Ele nos livrou da condenação e da escravidão do pecado, Ele também nos livrará da habitação do pecado. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 ao 21. Também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. Então veja que é uma busca que nós precisamos ter de o mais rápido possível deixarmos essa coisa que nos puxa para baixo, que nos puxa para longe da presença do Senhor. E nós já aprendemos, irmãos, que a presença do pecado no nosso universo só vai deixar de existir quando Deus fizer um novo céu e uma nova terra. Porque mesmo depois do arrebatamento, como nós vimos, durante o reinado de Cristo de 1000 anos, ainda vai haver ação do pecado, ainda vai haver ação de Satanás. Então esses 4 elementos do pecado, nós precisamos entender. Quer dizer, nós já temos o livramento de 2 pelo menos, mas existem ainda outros 2 que precisamos estar atentos, porque eles fazem parte do nosso dia a dia. Tranquilo até aqui? Bom, e aí vem a questão que nós temos aqui, o item da cruz. A cruz foi o meio pelo qual Jesus Cristo precisou morrer para salvar a humanidade. Ao ser crucificado, aquele que não tinha pecados se fez maldição, tomando sobre si os pecados de todos que nele creem, a fim de redimi-los por meio do seu sangue, libertando-os do império das trevas e o trazendo para a vida eterna com Deus. E aí vem de novo a questão do significado, que eu vou pedir para os irmãos ajustarem aí. A questão da palavra cruz. O mais adequado aí é crucificação. Porque a cruz é simplesmente o objeto.
Mas o significado é o que nós precisamos ter em mente. Então, quando nós buscamos o significado de crucificação, nós temos aí, onde as escrituras hebraicas profetizam a crucificação de Jesus. Porque muitas pessoas não vão acreditar que simplesmente Jesus morreu em nosso lugar. E quando você fala com pessoas tipo judeus, o Novo Testamento para eles não tem o menor sentido. Eles não aceitam o Novo Testamento como uma palavra, um livro sagrado ou alguma coisa que venha de Deus. Para eles é só o Antigo Testamento. E aqui eu quero fazer de novo uma outra referência. Irmãos, é antigo, não é velho. Eu tenho ouvido já algumas vezes, eu tenho sempre comentado na escola dominical, expressões inadequadas. Nossa Bíblia não tem Velho Testamento. Nossa Bíblia tem Antigo. Velho é uma coisa que joga fora. O Antigo é uma coisa que continua existindo por tempos e tempos e sem perder o seu valor. Tá certo? Muito bem. Então, quando você conversa com pessoas que têm uma cultura diferenciada, muitas vezes não tem como mostrar essa importância dentro do Antigo Testamento. Então, você tem que ir mostrar no Novo Testamento. Você tem que ir para o Antigo Testamento. Então, nós temos aqui, por exemplo, Salmo 22, 16. Quem achou pode ler. Tem que ler? Tem. Exercitar a Bíblia aí, né? Salmos, quantos capítulos tem? Quantos capítulos? Oh, glória a Deus! Nenhum! Salmos não tem capítulos. E Provérbios? Ah, glória a Deus. Aluno da escola dominical, tá vendo? Se você não vem para a escola dominical, você está perdendo. Então, Salmos 22, 16, o que diz? Aí está falando de alguém que teve os seus pés furados. E aí, se nós continuarmos lendo, o 17 vai falar sobre os ossos que não foram quebrados. E os irmãos conhecem a história e sabem que Jesus ia ter as suas pernas quebradas, mas não teve, porque a prática de quebrar os pés era comum, ou quebrar as pernas, era comum a todo sacrificado em cruz, para diminuir o sofrimento da pessoa e provocar uma morte mais rápida, menos agonizante. Jesus não precisou passar por isso. Ainda no verso 18, nós vamos ver que também há aí a referência de que lançaram sorte sobre as suas roupas. Quem é o personagem histórico aqui? Exatamente. Então essa é uma informação que você pode levar às pessoas que têm dúvidas de que a crucificação é uma coisa simplesmente histórica. Não, a crucificação é um significado e um referencial para quem quer conhecer mais de perto o Salvador de todos nós. E aí no Novo Testamento nós vamos encontrar João, no capítulo 20 e 25, que fala sobre os pés transpassados, João 19, 33, que fala sobre que os ossos não seriam quebrados, e Mateus 27, 35, que fala sobre a sorte das roupas. Mas ainda temos, mais de 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías fala que o Messias seria rejeitado. Isaías 53, 3 e no Novo Testamento, Lucas 13, 34. Sempre que os irmãos tiverem oportunidade de conversar com judeus, aspectos bíblicos, evitem de comentar sobre o Novo Testamento. E se você tiver oportunidade, irmão, leia Isaías 53 para esta pessoa. Isaías 53 é um divisor de água para os judeus, principalmente se ele for próximo de ortodoxo. Se prepara, porque pode ser que ele jogue um folheto na sua cara, como aconteceu comigo. Porque a palavra que está em Isaías 53 é muito impactante para eles. Eles estão presos muitas vezes à história, ao tradicionalismo, mas quando ele entende o 53 de Isaías, opa, a coisa toma muita diferença. Então é uma oportunidade que nós temos. Por isso eu digo, irmão, vamos estudar a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo vai nos dar estratégias para lidar com as pessoas. Muito bem. E aí ele diz, seria morto com um sacrifício vicário. O que significa vicário? Sei lá, irmãos. Vicário é em lugar de. Então Jesus teve uma morte vicária, uma morte em nosso lugar. Tranquilo? Pelos pecados do seu povo. Isaías 53, do 5:9 e 2 Coríntios 5:21.
Ficaria em silêncio em frente aos seus acusadores, Isaías 53. Seria sepultado com os ricos, Isaías 53. Estaria com criminosos em sua morte, Isaías 53 de novo. Então, Isaías 53 é uma evidência muito grande do Messias que viria, que veio e pagou um preço que ninguém pode pagar. Tranquilo até aqui? Então, a expressão mais adequada aqui, no lugar de cruz, é crucificação. Sugestão para os irmãos aí. Amém, irmãos? Vamos lá? Então, voltando aqui ao nosso entendimento, o próximo item fala de conversão. E a definição é: a conversão é a novidade de vida experimentada por uma pessoa realmente salva, na qual a palavra e o Espírito Santo estão operando uma completa regeneração em Cristo, que pode ser evidenciada pelo abandono do pecado e empenho de se viver para a glória de Deus. Eu vou pedir aos irmãos que deixem grifado esta última parte, que pode ser evidenciada pelo abandono de pecados e empenho de se viver para a glória de Deus. Duas palavras importantíssimas para o nosso entendimento, para que haja de fato a conversão. Em primeira instância, abandono do pecado. Então, como nós já falamos antes, nós vivemos ainda sobre a influência do pecado, mas nós temos a condição de não praticá-lo. E nós temos que fazer isso com tanta veemência, exatamente para que abandonemos aqueles desejos pecaminosos, aquelas práticas pecaminosas que ou tínhamos antes de aceitar Jesus, ou acabamos adquirindo-a depois da convivência social. Muitas pessoas hoje passaram a ter um vício pela pornografia, exatamente porque os recursos tecnológicos facilitaram isso e muito. E é absurdo. Entre nós, existem pessoas que continuam vítimas deste vício. E como que trata isso? Porque é um impacto tão grande que afeta o entendimento da pessoa, afeta o discernimento, afeta o psicológico dela. Nós sabemos que uma pessoa dependente química, ela sofre no corpo, na mente e no espírito. Então, para a pessoa ficar liberta, tem que tratar os três lados. Muitas clínicas de recuperação tratam o físico, tratam o psicológico, mas não tratam o espiritual. E aí não resolve nada. E no caso dos vícios tecnológicos hoje, também precisa tratar disto. Muitas pessoas estão viciadas hoje nas mídias sociais. Não consegue ficar 10 minutos longe do Instagram, principalmente do Instagram, né? Instagram, Facebook e toda essa tralha aí. 10 minutos. E o que assusta, a maioria dessas pessoas tem uma faixa etária de 12 a 17 anos. Então é necessário que nós sejamos alertas com os nossos jovens e adolescentes, porque eles estão sofrendo massivamente uma carga absurda que afeta a vida espiritual, social, material, profissional, em todas as áreas. Então, a conversão, ela depende dessa determinação. Eu acho muito interessante este símbolo de trânsito, porque é isso que tem que acontecer na nossa vida. Uma mudança de direção. Nós estávamos condenados ao inferno, a vivermos eternamente afastados de Deus. Deus proveu para que nós mudássemos esse sentido. Então, o sentido, de voltar à origem. Qual é a origem do ser humano? Aquela que Deus criou lá no jardim do Éden, lá antes do jardim do Éden, Adão. Então, esse símbolo é muito profundo, mas eu espero que ele fique armazenado na mente dos irmãos para que possa ajudá-los, a nos ajudar a termos essa expressão que tem aqui. Primeiro, abandonar o pecado. Abandono de pecado tem que ser uma coisa pessoal. Eu não posso influenciar ninguém a abandonar uma coisa que ela gosta. Ela que tem que ter esta convicção. Lógico, nós vamos ensinar aos nossos filhos, nós vamos ensinar os que nos cercam aquilo que Deus se agrada, aquilo que Deus não se agrada.
Agora, a decisão de obedecer é pessoal. Então, é necessário que nós tenhamos em mente, eu preciso abandonar o pecado. Senão, eu não mudei, não fui convertido, não estou convertido. Nossas igrejas têm diversas pessoas convencidas, mas não convertidas. É necessário que tenhamos. E empenho, dedicação, zelo em viver para a glória de Deus. Há diversas referências bíblicas que nos mostram que o que Deus quer de cada um de nós, que tudo que façamos, seja para a honra e glória do nome dEle. E aí Deus nos dá dons e nos dá oportunidades, e muitas vezes nós, como nossa tendência humana é fazer o mal, nós pegamos essas coisas boas que Deus nos dá e nos vangloriamos, né? Porque eu sou o cara, eu falo para chuchu, eu prego para caramba, eu canto, eu faço, eu aconteço. Cuidado. Não é difícil a gente dizer, isso não acontece comigo. Cuidado. Vigia mesmo. Nós temos diversos exemplos de pessoas que não vigiaram nesse aspecto, e Satanás foi lá e pum! E aí você observa a vida da pessoa hoje, um fracasso. E aí choca muitas vezes, mas aquela pessoa era tão usada por Deus, nossa, aquela pessoa... E o que aconteceu depois? Ela se ensoberbeceu-se, ela se encheu de si, e Satanás falou, porque é isso mesmo, você é o cara, meu rapaz. E de quem é a glória aí? A pessoa está fazendo para glorificar quem? Glorificar ela própria, né? E aí é um perigo. Deus não se agrada disso. Então, que nós tenhamos em mente que no nosso trabalho, nossa atividade diária, tudo o que façamos tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Independentemente do que for. Tranquilo? Então, a maior referência que nós podemos ter, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo também tem que estar na nossa mente constantemente. Em diversas traduções, eu tenho aqui, por exemplo, da Novo Testamento, da linguagem de hoje, que diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Transformação. Eu costumo dizer que ser cristão é um estilo de vida. Nós escolhemos um estilo de vida diferente do estilo de vida do mundo. Tem um preço alto a pagar. O maior preço, Jesus já pagou no nosso lugar. Então, temos que ter isso em mente, porque isso vai fazer com que as pessoas à nossa volta possam olhar aos nossos defeitos e perceberem que mesmo nós sendo defeituosos, mas nós temos uma índole, nós temos um propósito, nós temos um comportamento que busca agradar a Deus. E aí, muitas vezes, nós reconhecemos os nossos erros, pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa, e passamos a não praticar mais aquilo que era comum, ou que era agradável, ou que era confortável, porque agora nós reconhecemos que Deus nos perdoou para que nós não pequemos mais aquele pecado que costumávamos fazer. Isso é mudança de vida, isso é estilo de vida, conversão. Tranquilo daqui? Nós tínhamos colocado aqui a coisa do café, já fizemos, e agora falamos sobre igreja, um assunto bem delicado também. Na nossa apostila, nós temos aí, igreja é a congregação dos convertidos a Cristo, os quais, não importando o local onde se reúnam, organizam-se segundo os dons e a direção que receberam do Senhor, para, no poder do Espírito Santo, mutuamente se edificarem. Por favor, ajuste a sua apostila na palavra, pregarem o Evangelho, fazerem discípulos de Cristo e prevalecerem em nome de Jesus contra todo o poder das trevas, destruindo as obras do diabo e expandindo o reino de Deus por toda a terra. Só um ajuste da concordância verbal aí. Entendamos que a igreja aqui referida não está determinando um espaço físico ou um imóvel. Então, entendamos melhor.
no sentido de igreja, nós temos pelo menos duas distinções. Primeira distinção, aquela organização que é gerida e administrada por humanos. A organização humana ou denominacional. Então, igreja do latim ecclesias é tirado para fora, né? É um templo cristão e é o local da pregação dos ensinos de Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã. Igreja é o conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Já perceberam que essa é uma definição muito social de internet, né? Mas percebemos que aí está falando de uma instituição. Nós fazemos parte da instituição Assembleia de Deus, certo? E como instituição humana, está fadada a ter problemas, certo? Então, esse é o conceito da organização humana de igreja. Então, essas pessoas nesta congregação se reúnem com fins religiosos para adorarem a Deus. Mas não é esta igreja humana que é a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus é a outra igreja, da qual nós também fazemos parte. E quando nós nos reunimos nesta organização humana para adorar a Deus, aí então passa a identidade dessa igreja mística, essa igreja que não está nesse plano físico, dessa igreja sobrenatural. E aí a identificação dela é o quê? A igreja é o povo de Deus, é o povo que Deus convoca e reúne de todos os confins da terra para constituir a assembleia daqueles que pela fé e pelo batismo se tornam filhos de Deus, membros do corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Estas visões têm que estar também na nossa mente, porque infelizmente muitas pessoas têm a visão só deste espaço físico que nós vemos, é palpável. Mas a igreja que Deus quer que nós façamos parte, muito mais do que o denominacional, é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E como é que eu faço para fazer parte desse corpo? Como é que eu faço para fazer parte dessa igreja? E aí vem tudo isso que nós já aprendemos até aqui, né? O primeiro passo, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Segundo passo, começar a viver uma mudança de vida, um novo estilo de vida. Aprender a rejeitar as suas práticas pecaminosas. E num determinado instante da sua vida, ou da vida da pessoa, ela vai entender a vontade de Deus e o plano de Deus para a vida dela e falar assim, opa, eu tenho que tomar uma decisão, porque a palavra de Deus fala que todo aquele que crê Então, há uma necessidade de um testemunho público, que é o batismo, para que eu seja identificado, que agora eu faço parte de um outro estilo de vida. Agora eu faço parte de uma igreja que não tem placa, não tem denominação. E se na igreja humana, se na congregação eu tenho uma administração humana, nesta igreja, corpo de Cristo, eu tenho uma administração divina. Quem é que administra a igreja, corpo de Cristo, a igreja de Cristo? O próprio Cristo. Se hoje nós, como assembleianos, já temos referência aos nossos pastores, né? Hoje quando a gente vou falar com o pastor João, vou falar com o pastor João, depois eu falo com o pastor João, vou falar com o pastor Osmar, aí eu vou falar com o pastor Osmar, depois eu falo com ele. Ou seja, nós temos uma referência de autoridade quando nós ouvimos o nome desses pastores. Agora, quando é Cristo, não teria que ser uma referência, uma autoridade muito maior? Então, por que nós não fazemos isso? Então, é necessário, mas que tenhamos essa convicção de que fazemos parte de uma igreja cujo administrador é Cristo. Esta igreja que é o corpo de Cristo, que é a menina dos olhos de Deus. Esta igreja que vai ser arrebatada, essa igreja que vai viver eternamente com Cristo. No período do milênio, essa igreja vai governar com Cristo. E após isso, esta igreja vai estar livre não só da influência do pecado, mas da presença do pecado, vivendo um novo céu e nova terra.
Será que isso não é importante? Será que isso é tão irrelevante? Então, tenhamos em mente que o que Deus tem para nós é uma bênção, uma maravilha, uma coisa excepcional, que nosso cérebro não consegue processar de tão grande que é. Glória a Deus por isso. Muito bem. E aí, eu coloquei aqui, destaquei Marcos 16:15. Quem achou pode ler. Aí nós vamos encontrar o dever da igreja. Marcos 16:15. Quem achou pode ler. Quem está dizendo isso e para quem está sendo dito? Agora, qual que é a igreja que ele está se referindo aí? Irmãos, nós vem com suas perguntas de novo? Se prepare porque vai vir pergunta pior ainda lá fora. A quem é essa igreja que recebeu essa incumbência? Exatamente. Nós vamos encontrar passagens que os anjos queriam ter esta função. Os anjos queriam ter a função que Deus estabeleceu para nós. Corpo glorioso de Jesus. Quantas vezes durante o dia, irmão, nós perdemos a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas que estão à nossa volta, porque estamos tão imbuídos das nossas atividades sociais, profissionais, diárias, temos tanto tempo para as mídias sociais e deixamos passar a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Porque nós não estamos também habituados a pensar assim. Muitas vezes nós estamos acostumados a pensar no nosso benefício diário, o pão de cada dia. Mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente para que na nossa mente esteja latente todo o tempo. Eu preciso falar de Jesus para alguém. Eu preciso compartilhar essa graça abençoada, maravilhosa, de poder viver eternamente com Cristo. Não posso ser egoísta. Isso tem que estar latente nas nossas mentes. Senão não faz sentido fazermos parte da igreja de Cristo. Porque a incumbência que Ele nos deu é: ide por todo o mundo e pregai. Então, que nós possamos sair daqui dessa noite convictos de que a nossa incumbência já foi estabelecida, já foi dada. Precisamos cumprir a ordem. Amém? Bora lá. Reino de Deus. Reino de Deus é o governo perfeito de Cristo sobre a humanidade, ao qual se iniciou a sua primeira vinda, se manifesta parcialmente ao mundo através da igreja. Eu vou pedir aos irmãos que coloquem igreja aí com I maiúsculo. E será completamente estabelecido por ocasião do seu retorno, quando então haverá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça para sempre. Salmo 47, 7, 8, tem uma outra referência importante. O conceito, de reino de Deus. O entendimento aqui designa um governo ou domínio em quem tem Deus por soberano ou governante. Quem é que governa? Quem é que tem o domínio sobre nossas vidas, como cristãos? Então, Salmo 47, 7, 8 vai te dar essa resposta. Nós precisamos deixar que Deus domine a nossa vida. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo esteja todo o tempo nos falando: olha, isso Deus não se agrada, nós reconhecemos e obedecemos. Porque muitas vezes o Espírito Santo fala: olha, Deus não se agrada disso, nós somos teimosos e fazemos, e pecamos. E quando pecamos por convicção, isso é uma iniquidade. E Deus fala na sua palavra que os iníquos não entrarão no reino de Deus. Então, é necessário que deixemos que o governo da nossa vida esteja, assim, deliberadamente nas mãos de Deus. Quando nós falamos lá de pecado, irmãos, é até interessante, mas não vai dar tempo.
quando nós analisamos a questão da origem do pecado. A origem do pecado praticamente aconteceu no céu. Mas a Bíblia fala que no céu não entra pecado. Realmente, no céu não entra pecado. E quem pecou lá caiu fora. Porque somente entre todas as criaturas que Deus fez, somente duas receberam livre arbítrio: os anjos e os homens. E entre essas duas criaturas houve o pecado. Num determinado instante, alguém, um ser esplendoroso, quis ser mais que Deus. Desobedeceu a Deus e foi expulso dos céus. E o camarada era tão influente que conseguiu ainda levar, entre alguns estudos que nós temos feitos, aproximadamente 1 terço de anjos. Levou muita gente. E onde estão esses anjos hoje? Esses que foram expulsos do céu. Estão no planeta Terra. Tentando fazer com que aquela criação que Deus fez, pela qual o próprio Deus remiu, deu recuperação, deu condição de ser recuperado. Porque para os anjos caídos não tem recuperação, não tem volta. Mas para o ser humano tem. Então imagina quanto Satanás fica feliz, né? Quando ele sabe que ele não tem chance de voltar a fazer parte do reino de Deus, e o ser humano, um ser criado do barro, tem. Por que Deus teve misericórdia do ser humano e não teve misericórdia de Lúcifer? Isso é estudo para mais para frente, mas veja o quanto Deus se importa conosco. Então, quando nós deixamos Deus cuidar da nossa vida, a coisa muda de figura. Muitas vezes sofremos consequências de dizer não ao pecado, dizer não à nossa vontade, à nossa natureza humana. Mas é necessário que o façamos, caso contrário. Então nós temos ainda que, segundo Gênesis, os primeiros humanos rebelaram-se deliberadamente contra a soberania de Deus. Por isso eles foram expulsos do jardim do Éden. Adão sabia o que agradava a Deus. Então por que ele decidiu fazer o que não agradava? Se deixou influenciar pela mulher que Deus deu para ele. Ou será que Eva não sabia qual era a vontade de Deus? Será que Deus falou a lei dele para Adão e não falou para Eva? Então por que aconteceu aquilo? Por livre, espontânea vontade de deixar ser influenciado. Quantas pessoas hoje são influenciadas a fazer o mal? Sabendo o que é mal. Que é pior, né? Muito bem, continuando. Pela vontade de Deus, Jesus morreu e ressuscitou para dar vida eterna a todo aquele que crê. Aquele que ama a Deus procura fazer a sua vontade. João 3, do 3 ao 6. Isso tem que bater na nossa mente, até nós nos acostumarmos a deixar Deus cuidar das nossas vidas. Mesmo reconhecendo que somos falhos e imperfeitos, mas pela graça e misericórdia dele, nós vamos sendo moldados, trabalhados. E muitas vezes esse barro aqui tem que ser quebrado, refeito, quebrado, refeito. Bom, o meu já começou. Não, brincadeira. Mas é preciso que deixemos que Deus trabalhe na nossa mente. E esse conceito de reino exatamente está nesse aspecto de domínio. Quem é que domina a minha mente? A quem eu devo satisfações? A quem eu obedeço? Quando nós alimentamos nossa alma, nosso espírito enfraquece. Quando alimentamos nosso espírito, nossa alma enfraquece. Aonde está o centro das nossas emoções? Na alma ou no espírito? Cri, cri, cri. Na alma. O centro das nossas emoções. E onde Satanás vai atuar com mais força? Exato. Então ele vai fazer tudo o possível para que a sua alma fique que nem um baiacu, que nem um balão, né, inflado. E é preciso que a palavra do Senhor entre no nosso entendimento e fale assim, murcha essa alma aí. Murcha ela. Porque se você continuar inflado, vai para o inferno. Amém? Então, ficou claro o conceito de reino de Deus? Anjos. Anjos são seres espirituais e pessoais criados por Deus, dotados de capacidade moral, intelectual e livre-arbítrio.
A Bíblia não diz de forma detalhada como são os anjos, mas indica que eles são seres invisíveis, que eventualmente podem se manifestar de forma visível. Tendo sido criados com livre arbítrio, alguns dos anjos não guardaram seu estado original e caíram em pecado. Portanto, antes mesmo do pecado ter origem no mundo físico, através da queda do homem, ele teve origem no mundo espiritual, com a queda de alguns seres angélicos. Então veja que a coisa é muito mais séria. E aqui um alerta, irmãos. O anjo, ele é uma criatura de Deus para obedecer o que Deus manda, não o ser humano. Os anjos, Deus determina que eles façam coisas em nossas vidas, ou por nós, por determinação de Deus. Isso não nos dá nenhum direito de o adorá-los. Anjo não deve ser adorado. E tem gente que fica adorando a anjo aí. Eu faço sempre um comparativo que é o seguinte: o anjo, ele é um ser tão obediente, se você estiver dirigindo, aí os anjos estão te acompanhando, tem uma placa ali, 60 km por hora, se você passar 61, o anjo já ficou lá atrás. É um ser obediente. E é necessário que nós também tenhamos isso. Porque quando nós passamos na placa de trânsito lá 61 por hora, nós já desobedecemos a Deus. Tem uma lei ali estabelecida. Tem uma ordem ali estabelecida. E quantas vezes nós fazemos isso? Não, eu estou com pressa, não dá, vou ficar 60 por hora aqui, não aguento andar nessa velocidade. Ah, é? Tá bom. O anjo fala, vai por sua livre conta. Vai por sua responsabilidade. Então, é necessário que nós entendamos. Então, os anjos são seres celestiais. Tem uns aí que fazem figurinhas de anjo, né? Um menininho bonitinho, gordinho, fofinho, branco, loirinho, dos olhos verdes. Você não vai ver um anjinho negrão, do olho esbugalhado, com cabelo de trancinha, sei lá. Né? Não, o anjo não tem forma. Ele é um ser celeste. Mas ele pode tomar forma humana. Nós vamos ver diversas passagens bíblicas onde houve uma expressão de anjos em forma humana. Aquilo é estudo mais para frente. E uma referência, quando nós lemos na Bíblia, anjo do Senhor, cuidado, esta é uma identificação de Jesus. Anjo do Senhor é uma identificação do Senhor Jesus Cristo. Dúvidas sobre anjos? Então, anjo não é para ser adorado. Tá certo? Muito bem. Diabo. Por que tem pessoas que têm medo de falar o nome diabo ou Satanás, né? Muito bem, a definição diz que também é chamado de Satanás, tentador, dragão, antiga serpente, e é um ser espiritual maligno, que se opõe ao ser humano, procurando enganá-lo por meio de seus anjos. Opa, anjos de Satanás? Sim! Só que neste contexto, os anjos são os espíritos, que ao serem expulsos dos céus, tomaram essa definição, né, uma distinção. Continuam sendo seres espirituais, inteligentes, na maioria das vezes, e obedientes ao seu Senhor. Nesse caso, não é Deus o Senhor deles. Né? Anjos, os demônios que tentam seduzi-lo ao pecado, mas que já foram tanto o diabo quanto os demônios vencidos por Jesus Cristo na cruz do Calvário, não tendo poder contra a igreja, de novo igreja aqui com letra maiúscula, do Senhor, e estando destinados à condenação eterna no lago de fogo. Talvez você me pergunte, mas por que eu tenho que ficar fazendo esses ajustes? Uma hora igreja com minúscula, outra hora igreja em maiúscula, exatamente para que o nosso cérebro, irmãos, perceba a distinção no texto e contexto do que está sendo dito. Essas referências são importantes, para que nós percebamos e não sejamos enganados, muitas vezes, pelo que é escrito na maioria das situações. Então, quando nós vemos, principalmente nas expressões bíblicas, a palavra igreja, o nome igreja com I minúsculo, já temos em mente que está se referindo à igreja de Cristo. Amém? Dúvidas até aqui? Bom, aí a pergunta é, como surgiu o diabo?
E você vai encontrar essa pergunta quando ouvir alguém dizer assim: Deus não é o criador de todas as coisas? Sim. Então ele criou o diabo também? Cuidado, estão querendo te pegar. Como surgiu o diabo? Nós já conhecemos a história. Então, como eu costumo dizer, né, como a lógica de Deus é binária, Deus criou a luz ou as trevas? Vem usando com as perguntas dele. Deus criou a luz ou as trevas? Deus criou a luz. E o que são as trevas? A ausência da luz. Então, cuidado quando virem as pegadinhas por aí. O diabo é um ser celestial que antes era um anjo de luz, participante da adoração a Deus. Tem diversas referências bíblicas que nos ensinam a respeito disso. Mas, por deixar a vanglória, por deixar a insubordinância, por deixar a vaidade tomar conta do seu coração, quis ser maior que Deus, desvalorizou Deus, menosprezou Deus. Existe algum ser criado que seja maior do que Deus? A resposta é simples, não. Mas muitas vezes nós humanos queremos ser maiores do que Deus. Quando isso acontece? Quando eu faço as coisas que eu entendo que seja certo, mesmo conhecendo na palavra de Deus que é errado. E crente faz isso? De monte. Por isso precisamos vigiar, por isso precisamos ter nossa vida pautada na palavra de Deus, o tempo todo. Sem sermos fanáticos, cuidado. Obedecer a Cristo não quer dizer que você tem que ser fanático, não quer dizer que você vai viver numa redoma agora, né, separado da sociedade, sem conviver com ninguém, não, porque o mundo vive em pecado e eu não quero me contaminar. Cuidado, não é isso. Ao contrário, Deus nos capacita para que nós sejamos luz no meio das trevas. Então, a situação que aconteceu com o diabo, irmãos, não é diferente do que pode acontecer conosco. Tão simplesmente decidimos liberalmente não obedecer a Deus, já estamos na mesma situação de Satanás. Ainda temos a chance de nos arrependermos e Deus, pela sua infinita misericórdia, nos resgata, nos salva. O sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado? Sim. Do passado, do presente, do futuro? Sim. Desde que nós deixemos que isso aconteça. De outra forma, só teremos perdido tempo. Aí tem diversas referências sobre quem é Lúcifer. Ezequiel fala de um anjo criado de forma especial, Ezequiel 28:13. Em Isaías ele é chamado de estrela da manhã. Na tradução para o latim, Lúcifer. Ele é descrito como modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeita beleza. Criado por Deus como um querubim, Ezequiel 28:14, um anjo de alta hierarquia que provavelmente era responsável por comandar a exaltação e a glorificação de Deus. Jó 38:4-7. A Bíblia diz que desde o dia em que foi criado, ele permaneceu inculpável em seus caminhos, até que algo aconteceu. E assim vai mais algumas referências, o tempo não nos permite. Se os irmãos desejarem, sem dúvida alguma, o restante dos textos vai estar à disposição dos irmãos. Alguma dúvida? Tipo, fale agora ou cale-se para sempre? Não. Pois, irmão. Sei. Aí, deixa eu abrir aqui. Então, mas 34:7, né? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Já começa uma diferença aí. E os livra. A referência aqui é a questão da obediência.
O anjo sempre é obediente. Não só às leis de Deus, mas às leis humanas também. Então, o exemplo do trânsito é exatamente para que nós entendamos que nós, muitas vezes, quando transgredimos as leis humanas, também estamos transgredindo as leis de Deus. Isso. Primeiro, o anjo aí é em maiúsculo, se refere a Jesus. Segundo, livra tem um sentido de libertação. Então, quem teme ao Senhor é liberto, não é só livra de condições tipo acidente, não. Está falando aí de algo mais amplo, de libertação, libertação da alma, libertação No aspecto espiritual, né? tem um sentido do resgate. Então, é bem mais amplo. É. Obviamente que o debate seria maior, mas tem muito mais desse sentido, né, de libertação, porque é simplesmente um ato de livrar Fisicamente. Né? fisicamente. Tranquilo? Eu também não tinha me entendido. Realmente o Senhor está em maiúsculas. Obrigado, pastor. Está vendo só? Vamos lá, tem mais dúvidas, traz para cá que a gente aprende junto. Não deixa passar, não. Tudo bem, irmão? Maravilha. Mais alguém? Sim. Sim. Sem dúvida alguma. Mas não no conceito que nós temos na nossa sociedade, né? Mas existe sim a proteção que Deus nos dá, não só com o anjo, com quantos Ele queira. Quer dizer, nós, quando nós oramos a Deus pedindo livramento, né, e Deus atende as nossas orações, essa situação de proteção é feita pelos anjos. Tanto no aspecto físico, como agora explicou o pastor, no aspecto espiritual também. É bem mais profundo, claro. Mas quantos livramentos nós recebemos durante o dia que muitas vezes nós nem conhecemos? E quantos testemunhos nós já tivemos de livramentos que Deus nos deu? Esse meu acidente mesmo foi um livramento de Deus. Eu tenho plena convicção disto. Poderia ter sido pior se Deus, naquele momento, não tivesse me guardado. E com certeza os seus anjos me seguraram lá, senão eu ia ter quebrado mais ossos. Amém, irmãos? Já tomei demais o tempo dos irmãos. Eu peço desculpa aí pela arrebentar o tempo e devolvo a direção ao trabalho ao pastor João Maquete. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.